Eu quero, neste culto do amigo, pregar uma mensagem com o título Estar triste, mas ser feliz. Esse é o título da mensagem de hoje. Estar triste, mas ser feliz. Esse é o assunto que nós vamos abordar no culto do amigo. E espero que essa palavra toque profundamente no seu coração através do poder do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Filipenses 4:4 diz a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tem uma outra versão que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Vamos usar a versão que fala de alegrai-vos. Vamos dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Santo Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Queremos te agradecer por poder mais uma vez ouvir a tua palavra. E nós queremos ser bons ouvintes. Nós queremos ser prestativos. Nós queremos ouvir com temor. Ouvir, Senhor, com os ouvidos espirituais, com o coração, com a alma, com todo cuidado esta palavra, porque ela é poderosa e eu sei que ela tem propósito, um propósito elevado, um propósito nobre, um propósito maravilhoso. E nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude a praticar esta palavra todos os dias da nossa vida, colocarmos ela em prática. Por isso, Senhor, obrigado pelo teu povo aqui no templo, obrigado pelo teu povo em casa, obrigado por todos aqueles que terão acesso a essa mensagem hoje, agora, ao vivo, mas também em outra ocasião, através dos nossos canais de comunicação. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra alcance poderosa muitas vidas. Eu te peço, abre a porta da palavra e traz revelação ao nosso coração. É o nosso desejo e gratidão no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, sentem-se por favor. Glória a Deus. Estar triste, mas ser feliz. É sobre este assunto que eu quero ministrar nesta oportunidade. A presença da alegria em nossa alma, mente e coração é muito importante. É muito importante que nós experimentemos constantemente a alegria. A alegria, ela é muito importante porque ela é um dos principais elementos do ânimo. A alegria é um dos principais elementos do ânimo. Ter bom ânimo e viver animado é a essência da vida cristã. Vou repetir. Ter bom ânimo e viver animado é essência da vida cristã. Porém, nosso adversário, o ladrão da alegria, sabe bem disso e quer impedir que nós tomemos o remédio da alegria. Vamos ler Provérbios capítulo 17, versículo de número 22. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo de número 17, versículo de número 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 17, versículo de número 22. O coração alegre serve de bom, que diz sua Bíblia,
Aleluia! O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Na primeira parte do versículo, Deus. Na segunda parte do versículo, Satanás. Porque Deus quer que a gente tome constantemente, diariamente, doses desse remédio, chamado alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um ser alegre, por isso a verdadeira fonte de alegria. Então, vamos estudar esse princípio de vida triunfante. E a pergunta que não cala é possível ser feliz diante de tantas situações contrárias? É possível viver feliz em meio a uma pandemia que está, tudo indica, chegando ao seu auge? É possível ser feliz em meio a isso? Muito bem, vamos ver o que a Bíblia diz. E para basearmos, então, fundamentarmos os princípios que vamos estudar na Palavra de Deus, nós vamos com certeza ler textos bíblicos para que esses princípios que fundamentam a felicidade do cristão sejam extremamente baseados na Palavra de Deus. Então, anote aí, por favor, como é que a gente pode viver feliz e, eventualmente, estar triste por alguma situação. Como é que eu posso ser feliz e, de vez em quando, por alguma razão, por algum motivo muito forte, estarmos felizes? Então, número 1, a alegria é uma ordem. Número 1, a alegria é uma ordem. A alegria como um mandamento imperativo. O que nós acabamos de ler em Lucas 4:4? A Bíblia diz: alegrai-vos. Está no modo imperativo, é uma ordem, glória a Deus. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja nova, como a maioria das igrejas do primeiro século. Eram igrejas que estavam se estabelecendo. Ela tinha menos de uma década de existência e está sofrendo um vento contrário muito forte. Por quê? Porque o seu líder fundador está preso. Está preso. O apóstolo Paulo está preso. Imaginemos esta situação. Vocês chegam no templo e recebem a notícia de que o vosso pastor foi preso. Descumpriu lá segundo as ordens, né, e foi recolhido ao presídio e está preso. Está impedido de ter contato com as pessoas. Esta era a situação que o apóstolo Paulo estava, preso por causa do Evangelho. E diante desta situação, ele está se comunicando por carta com a igreja de Filipos. Ele gostaria de estar lá, ele gostaria de estar como eu aqui, junto com a igreja, né? Mas ele estava impedido disso porque ele estava preso. Então, olha a situação a partir da igreja. O apóstolo Paulo é um homem maduro, de uma experiência com Cristo extraordinária. Ele é um homem firme, ele é um homem que está estabelecido no Evangelho. Mas quantos novos convertidos haviam em Filipos? Quantas pessoas que estavam chegando agora para o Evangelho e estão diante dessa situação? Então, Paulo estava, usando uma expressão do nosso dia a dia, Paulo estava tirando de letra a sua prisão. Como eu enfatizei na carta aos Efésios, ele chega a se chamar de Paulo, o preso do Senhor.
Então, ele, pela sua maturidade, pela sua experiência com Cristo, estava tudo bem, tudo absolutamente bem com ele em relação à igreja. Mas em relação ao povo e a quantidade de gente nova na fé que essa igreja tinha, os mais velhos tinham aproximadamente 10 anos de conversão. Esses eram os mais velhos, os mais experientes. Os outros, na sua grande maioria, eram novos convertidos. E eu quero abrir um parênteses aqui para lembrar quantas coisas podem prender as pessoas. Quantas coisas podem prender? Quantas pessoas estão presas a derrotas que tiveram no passado? Quantas pessoas estão presas nas questões familiares? Há tantas prisões na questão familiar. Quantas pessoas estão presas aos problemas no trabalho, que acabam gerando problemas de finanças? Quantas pessoas estão presas a doenças, a enfermidades que estão assolando? Mas independente de qualquer situação, alegrar-se é um mandamento, alegrar-se é uma ordem. O apóstolo Paulo não está dando uma sugestão para a igreja de Filipos. Ele sabe que as situações são de perseguição, são de tribulação, ele mesmo está vivendo isso na carne, ele sabe que a igreja está num momento de turbulência por saber que seu líder fundador está preso, mas o que ele faz? Ele dá uma ordem para a igreja, e a ordem é: alegrai-vos, bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos ficar tristes? 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Nós podemos ficar tristes. Sim, nós podemos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10. Olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Como vocês acabaram de observar nesse texto, existem dois tipos de tristeza: a tristeza segundo Deus, que é positiva, que é importante. Por quê? Porque a tristeza segundo Deus, ela opera em nós transformação. Ela nos leva ao arrependimento, que consequentemente nos leva à salvação. Então, não tem problema ficar triste, ainda mais se essa tristeza é segundo Deus. Então, se é uma tristeza segundo Deus, ela é positiva, ela é importante, ela traz resultados maravilhosos. O problema é quando a tristeza que nós sentimos é a tristeza segundo o mundo. Por quê? Porque a tristeza segundo o mundo, diz o texto, opera morte, ela é negativa, ela opera desânimo, ela opera coisas ruins na nossa vida, e nós temos que fugir dessa tristeza segundo o mundo. A gente precisa, diante de Deus, deixar claro para Ele: Deus, eu quero ser feliz. E quando eu estiver triste, que a minha tristeza parta de um coração arrependido, de um coração que quer ser melhor, de um coração que quer ser um discípulo melhor, quer ser um adorador melhor, quer ser uma pessoa melhor. Então, que parta de um coração que está decepcionado consigo mesmo, mas está buscando transformação. Meus irmãos, como a alegria é uma ordem, ordem tem a ver com sentimento ou com razão? Sentimento ou razão? O que você acha? A alegria é uma ordem. Eu tenho que encarar a alegria como um mandamento imperativo.
E eu tenho que lidar em que campo? Fundamentado em que a alegria é uma ordem. Então eu tenho que lidar em campo. No da razão ou da emoção? O que você acha? Razão ou emoção? Quem acha que é razão, levanta a mão aí, deixa eu ver para mim fazer uma pesquisa. Olha, parece que é a maioria, mas tem gente que também acha que é pela emoção. Gente, viver feliz, ser feliz, é resultado de uma decisão. Decisão. É quando você decide obedecer a Deus. Glória ao nome de Jesus. E aí eu quero mostrar para você um exemplo negativo na Bíblia de uma pessoa que decidiu ser triste. Decidiu ser triste. Sabe qual é o nome dela? Noemi. Noemi era a esposa de Elimeleque. Noemi e Elimeleque tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Por causa de uma fome em Judá, em Belém, eles tiveram que partir para outra terra. Eles ouviram que na terra de Moabe estava melhor. Então lá foram os 4 peregrinos para a terra de Moabe. E ali passaram alguns anos, a Bíblia chega a dizer que são 10 anos. Porém, foi lá na terra de Moabe que Noemi viu, primeiro, seu marido morrer, e depois ver os seus 2 filhos morrer. Os filhos de Noemi casaram com moabitas, Orfa e Ruth. E agora a família é composta de 6 pessoas. A Bíblia não fala de filhos, provavelmente porque a morte prematura desses rapazes veio antes do nascimento de filhos. E o que acontece? Noemi agora decide voltar para a sua terra. Conversa com as suas noras e aconselha elas que elas deixem ela ir sozinha. Orfa, com um pouquinho de dor no coração, porque gostava da sua sogra, aceita, mas Ruth faz uma das declarações mais impressionantes de lealdade e de amor que alguém pode fazer. E segue com Noemi de volta para sua terra. Quando Noemi está chegando em Belém, o povo olha ela vindo e diz: lá vem Noemi. Significa, lá vem a agraciada. Lá vem a bem-aventurada. E quando ela ouve eles lhe chamar de Noemi, ela vai em direção ao povo e diz: gente, eu não sou Noemi. Eu não quero que vocês me chamem de Noemi. A partir de agora, eu quero que vocês me chamem de Mara. Eu não quero mais ser agraciada. Eu não quero mais ser bem-aventurada. Eu não quero mais ser a encantadora. Eu quero ser Mara. Você sabe o que significa Mara? Mara significa azeda. Mara significa amarga. Mara significa cheia de fel. Ela decide que ela vai ser amarga daqui para frente. Que decisão terrível quando uma pessoa prefere viver na tristeza. Que triste quando uma pessoa escolhe ser vítima da vida e se vitimizar e ficar em torno das suas feridas, das suas dores, das suas angústias, das suas mágoas. Noemi decide ser triste, ser mal-aventurada, ser amargurada. Mas glória a Deus que existe na Bíblia também exemplos positivos. E sabe de quem eu me lembrei? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, aí a partir do versículo 9, mais ou menos. Atos capítulo 17, deixa eu chegar aqui também.
E eu já digo exatamente o texto. Se é que eu não me enganei, porque pode ser o 16, deixa eu ver. Yes, eu errei, é 16. Atos 16, meus irmãos, a partir do versículo de número 9, a Bíblia vai revelar que Paulo vai ter uma visão que ele precisa entrar na Macedônia. E agora, sob permissão de Deus, porque o diabo já tinha lhe impedido de outras visões, de outros desejos que ele tinha no coração, com a permissão do Espírito Santo, ele entra na região de Macedônia. E qual é a primeira cidade que eles chegam? Dá uma olhadinha. Qual é a primeira cidade que eles chegam? Está escrito no texto aí, não está? Navegando de Troade, versículo 11, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. E aí, olha o versículo 12, vamos dar uma paradinha nele. Versículo 12. E dali para... Aleluia. Olha onde que eles chegaram. Eles chegaram em Filipos. Aleluia. Que é a primeira cidade desta região, desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias nesta cidade. Olha o versículo 13. O que eles foram buscar nessa colônia, nessa cidadezinha aí, chamada Filipos? O que eles foram buscar? Versículo 13. Eles foram buscar um lugar para oração. Aleluia. Paulo e Silas vão buscar um lugar para orar. Que importante isso. Eu estou valorizando isso porque eu quero chegar na decisão que eles tomaram, certo? Então eu estou valorizando isso. Para eles tomar a decisão que eles vão tomar ali na frente, tem que ter uma explicação aqui atrás, certo? Então, eles estão ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está dirigindo eles de cidade em cidade. Agora eles entram na cidade de Filipos e eles já vão buscar um lugar para oração. Versículo 16. Olha o que vai acontecer depois que eles tiveram a experiência com Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura, ela era uma religiosa, mas ela não conhecia o evangelho de poder. Paulo prega o evangelho para ela. O Senhor abre o entendimento de Lídia e Paulo e Silas batizam ela. Depois dessa experiência de Lídia, vem o versículo 16. O que tem no versículo 16? Tem eles procurando o quê? O que eles estão procurando? Um lugar de oração. Um local onde eles pudessem orar. Lá estavam eles de novo orando. Eles estavam ali na presença de Deus. E aí o que aconteceu? Eles estão orando e aparece uma jovem. Uma jovem começa a observar a pregação de Paulo e Silas. E ela começa a elogiar Paulo e Silas. Olha esses homens aí, são servos do Deus Altíssimo, né? Que coisa tremenda. Parece que ela está falando a verdade, não é mesmo? Só que, tendo acontecido isso muitos dias, o apóstolo Paulo teve uma perturbação no seu espírito. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele, perturbado no seu espírito, se dirige a esta jovem e dá uma ordem para o espírito imundo que nela estava, para que esse espírito saia dela. Espírito de adivinhação, eu te repreendo, sai dela. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela ficou liberta. Ela ficou liberta, por quê? Porque eles estavam na direção do Espírito Santo, porque eles eram homens de oração, porque eles tinham recebido poder para pisar serpentes e escorpiões, e eles estão na direção de Deus, e essa mulher é liberta. Só que aí vai surgir um problema na cidade. Esta jovem, ela era escrava.
e ela tinha que fazer o que os seus senhores quisessem. E fazendo o que os seus senhores queriam, ela dava lucro para eles, na adivinhação, na feitiçaria, nas práticas ocultas das trevas. Ela dava muito lucro para os seus senhores. E agora, ela está liberta. Agora ela quer servir Jesus, ela quer acompanhar o Paulo e o Silas. E aí acontece um alvoroço na cidade, e esse alvoroço chega até os magistrados, e aí vem uma decisão terrível. Acompanhe, por favor, a partir do verso 22. E a multidão se levantou unânime, a favor ou contra? Contra eles. Olha só, aqueles homens inflamaram a multidão contra os servos de Deus. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitar com varas. E havendo dado muito ou pouco, 23, havendo dado muito ou pouco, havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-o numa cama para ser tratado das feridas. Não, eles apanharam um montão e foram jogados na prisão. Olha só, você lembra da cidade que isso está acontecendo? Não? Está ligado? Não? Ok, então veja só que situação. E aí mandaram que o carcereiro guardasse eles com segurança, o qual, recebendo a ordem, os lançou. Dá uma ideia de atirou eles no cárcere e ainda acorrentou eles no tronco pelos pés. Que situação, né, irmãos? Que situação. Você já imagina a situação. A emoção dele está afetada. Alguém aqui já foi preso? Não estou perguntando por constrangimento, tá? Ok, temos alguém que já foi preso. É bom ser preso, irmão? É não, né? É muito ruim, irmãos. Muito ruim. Mesmo que você seja preso injustamente. Mesmo que você saiba que está certo. Mas você passar pela situação de prisão é uma situação de constrangimento. Graças a Deus que a maioria aqui não sabe o que é isso. Vejam só. Eles agora estão presos, eles estão terrivelmente judiados, eles foram açoitados. A Bíblia diz que foram muitos açoites. Por quê? Porque eles estavam com raiva. Certamente a propina corria solto. Aqueles homens que ganhavam muito dinheiro, davam também dinheiro aos magistrados para eles ficar quietinho e deixar eles operar ali no câmbio negro, com aquelas magias, com aquelas feitiçarias, com aquela adivinhação. A grana corria solta. Eles estavam com muita raiva, porque agora a menina está liberta. A menina está dizendo: eu quero Jesus de Paulo, eu quero servir a Jesus. A menina agora não quer mais ser uma adivinhante. E a situação é terrível. Então, emocionalmente, Paulo e Silas estão abalados, estão com dores, estão judiados, estão constrangidos. Mas eu quero louvar a Deus pela decisão que eles tomaram. E sabe qual foi a decisão que eles tomaram? Nós não vamos ficar aqui murmurando, nós não vamos ficar aqui questionando a Deus, nós não vamos ficar aqui acusando Deus, nós não vamos ficar, Deus, olha aí, ó, que adianta te obedecer? Sou teu servo, faço tudo certinho, obedeço o Espírito Santo, prego o Evangelho, expulso os demônios e o Senhor me dá de recompensa. Não é isso que eles fazem. Versículo 25, aleluia, perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam e cantavam. Atenção, não é um hino só. Era um atrás do outro. Era um medley, eles iam emendando, um atrás do outro. Que coisa tremenda. E estão ali louvando, e estão ali adorando, e aí você sabe a sequência. Por quê? Porque eles tomaram uma decisão de não ficar se fazendo de vítima.
Que oportunidade eles tiveram para se vitimizar, hein? Que oportunidade eles tiveram para se vitimizar. Afinal de contas, estavam fazendo tudo certo. Quando a gente faz as coisas erradas e se vitimiza, mas eles estavam fazendo tudo certo. E está dando tudo errado para eles no plano físico. Mas, aleluia, eles estão cheios do Espírito Santo. E para eles, alegrar-se é uma ordem. Ordem, e ordem não se questiona, ordem se obedece. Recebeu a ordem? Sim, senhor. Estão no maior perrengue, estão na maior adversidade, estão no maior constrangimento, mas a ordem é se alegrar. Então vamos fazer o seguinte, Silas, vamos cantar, vamos orar e vamos cantar, e vamos se alegrar na presença de Deus, porque o nosso Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia, a alegria é uma ordem. Número 2, a alegria divina não depende das circunstâncias. A alegria divina é independente das circunstâncias. Voltemos a Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo de número 4, 10 a 13. Filipenses, capítulo de número 4, 10 a 13. Olha o que diz a Bíblia. Ora, muito me alegrei no Senhor. Por que Paulo se alegrou muito no Senhor se ele está preso? Ora, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver vossa lembrança por mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Talvez lendo só esse versículo você não entenda por que Paulo está dizendo isso. E eu explico. Ele está dizendo isso porque chegou da parte da igreja de Filipos uma oferta para ele. Chegou roupa, chegou remédio, chegou dinheiro, chegou recursos. Veio uma encomenda. Um dia ela está lá na prisão e alguém dá ordem. Paulo, chegou coisa aqui para ti. Ah, é? O que chegou? Bastante coisa. Da onde? Olha, o remetente é Filipos, a igreja que está em Filipos. Então eles enviaram uma doação bem legal, bem generosa para Paulo. E ele então se alegra muito, porque a igreja de Filipos tinha essa característica, a característica de cuidar de Paulo. Eles tinham um afeto, um carinho muito grande por Paulo. Paulo fez menos por eles do que fez em outros lugares, mas eles demonstravam uma gratidão, eles demonstravam um amor pelo apóstolo Paulo incomum, extraordinário. E ele então se alegra com isso, porque eles já tinham se lembrado dele, mas ainda não tinham tido a oportunidade de fazer chegar até as mãos dele recursos, e ele está fazendo isso com muita alegria. Agora o que nos interessa é o versículo 11 e 12, para a gente colocar a cerejinha do bolo no 13. Ele diz isso: não digo isto como por necessidade. Por quê? Porque já aprendi. Ei, meus irmãos, nós precisamos ter a capacidade de aprender sempre. Vamos dizer, nós precisamos ter a capacidade de aprender sempre. É feliz a pessoa que está sempre pronta a aprender alguma coisa. É feliz quem gosta de aprender.
É feliz a pessoa que tem humildade para sempre estar pesquisando, sempre estar buscando coisas novas, sempre se aperfeiçoando nas várias instâncias da vida. Infeliz é aquela pessoa que se acha uma obra completa, acha que sabe tudo, acha que não precisa aprender mais nada. Morra essa pessoa. Vai ficar só ocupando lugar na terra e enchendo a paciência de muita gente. Que a terra esteja cheia de gente que queira aprender, porque querer aprender é divino, querer aprender é uma prova de que o Espírito Santo está dentro de uma pessoa. Quem gosta de aprender é porque o Espírito Santo reina na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos ter a capacidade de aprender sempre. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender na vida, irmãos, é aprender o que o apóstolo Paulo teve a humildade de dizer que aprendeu. Olha só, um poliglota, criado aos pés de Gamaliel, filho de uma família nobre, dupla cidadania, era cidadão romano, era cidadão judeu, era na lei um fariseu, um homem cheio de privilégios na vida, mas agora convertido a Cristo, ele tem a humildade de reconhecer que ele aprendeu com Cristo uma coisa nova. Aleluia, 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 aleluia. E ele vai dizer aqui, porque já aprendi. O que ele aprendeu? Leia aí na sua Bíblia, por favor, e diga. Ele aprendeu o quê? E aí alguém pode pensar, mas o apóstolo Paulo só tinha coisa boa. Imagina que o apóstolo Paulo ia passar privações na vida. Vamos ver, o testemunho é dele, não é meu. Versículo 12. Sei estar, e sei também ter. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter como a ter. Será que ele passou fome? Passou. Teve horas que ele jejuou. Ele disse em jejum muitas vezes, mas em muitas vezes fome. Ele não estava jejuando, mas não tinha que comer. Certo? Então aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então veja, ele teve que ter a humildade aos pés de Cristo de aprender. Eu imagino, é coisa minha, certo? Não está na Bíblia, é coisa minha aqui, nas minhas inflexões, eu fico a pensar, Jesus dizendo para ele, Paulo, eu sou dono do universo. Eu sou dono do ouro e da prata. Fui eu que criei todas as árvores frutíferas. Fui eu que criei todos os animais do campo. Eu tenho capacidade para fazer uma pessoa ser abundante na terra, como eu já fiz com Salomão. Mas é o seguinte, eu quero que tu aprenda a sofrer por causa do meu nome. Estou falando bobagem ou está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia? Eu quero que tu aprenda a sofrer por causa do meu nome. Tu vai por causa de mim até passar fome. Tu vai apanhar muito. Tu vai ter que experimentar naufrágio. Tu vai ter que experimentar perigos entre os judeus, perigo entre os falsos irmãos. Tu vai passar uma série de dificuldades. E ele mesmo cita essas dificuldades lá em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do 23. Nós não vamos ler. Se você quiser ler em casa, né, é só acessar de novo a gravação. Você vai lá onde eu disse 2 Coríntios, a partir do versículo 22, por ali, 23, você segue a leitura e você vai ver tudo que ele passou pelo Evangelho. Mas ele passou murmurando, ele passou se queixando, ele passou com tristeza, ele passou se fazendo de vítima. Não! Ele passou por tudo isso, diga contente. Ele passou por tudo isso contente.
contente. Ele passou por tudo isso alegre, alegre. Então ele tem autoridade para dizer para os irmãos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia, ele tem autoridade para escrever isso, ele tem autoridade para falar isso, por quê? Porque ele experimentava isso na sua vida, e isso é uma das coisas mais importantes, ser contente em toda e qualquer situação. Vamos dizer, ser contente em toda e qualquer situação. Ei, escute com atenção. A vida não proporciona só tempos felizes. Independente da nossa fidelidade ao Senhor, a vida não vai o tempo todo nos oferecer só coisas que trazem contentamento fácil. Não. Na vida, há tempo de escassez. Na vida, há tempo de perder. Ei, quem diria que nós ia experimentar essa palavra? Na vida, há tempo de não poder nem abraçar. Quem não gosta de abraçar, não está fazendo falta nenhuma. Agora, quem tem sensibilidade, quem gosta de abraçar, quem gosta de cheirar o cangote do irmão, aquele que dá aquele abraço em X gostoso, é tempo de não poder abraçar, não dá nem para apertar a mão, não dá nem para chegar perto. A vida nos oferece situações, nós estamos vivendo esse tempo, tempo de perder, tempo de sofrer, tempo de deixar de abraçar. E aí sabe o que esse texto me faz lembrar, e um amigo também me fez lembrar? O profeta Abacuque. Você vai até o livro, e eu te aconselho em fazer uma visita lá. Você faz o seguinte: você acha Mateus, que é bem molezinho, acha Mateus, e engata um ré. Aí você vai passar Malaquias, Zacarias, Sofonias. Aí sabe quem que você acha? O próprio, o Abacuque. Fácil, né? Mateus, dá um ré. Malaquias, Zacarias, Sofonias, Abacuque. Você quer fazer o outro caminho? Faça como você achar melhor. Mas encontre Abacuque aí, por favor. Esse é o endereço, deixa aberto no capítulo 3. Mas rapidamente eu conto o contexto de Abacuque. Abacuque estava vivendo um tempo de crise. Era um tempo difícil. Os caldeus estavam oprimindo. Os caldeus representavam na linguagem profética a Babilônia. Eles estavam oprimindo Israel. Abacuque está debaixo de mau tempo, mas ele toma uma decisão. A decisão que ele toma é de se colocar na torre de vigia, é se colocar de prontidão, é se colocar de alerta, é se colocar nas mãos de Deus. E ali na torre de vigia, orando, sabe o que ele disse? Ouvi a palavra do Senhor e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque está ali, na presença de Deus. Ele está ali. Os tempos são difíceis, irmãos. Mas aí sabe o que vai acontecer? Na presença de Deus, ele vai tomar uma decisão maravilhosa. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Dá uma olhadinha aí no texto. Ei, antes de a gente ler, deixa eu te dizer, agricultura e pecuária naqueles dias eram as únicas fontes de renda. Não havia trabalho em outro lugar. O trabalho era agricultura e pecuária. Plantar e cuidar de animais. Plantar e cuidar de animais. E desses recursos que vinham da terra e vinham dos animais, surgia as trocas. Um tinha carne, o outro tinha trigo. Então tu me dá o teu trigo, eu te dou a minha carne. E assim as pessoas sobreviviam. Viviam dessa forma.
era a fonte de renda, era a fonte de trabalho. Agora Abacuque estava vivendo no meio de uma pandemia muito pior do que a nossa. Muito pior do que a nossa, a que nós estamos vivendo. Mas ele toma uma decisão. Qual é a decisão? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que não haja mantimento nenhum que venha lá dos campos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Contudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E porque Ele decide se alegrar, versículo 19, Jeová, Jeová. Quem é Jeová? Jeová, o Senhor, é a minha força, e Ele fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele decide que a alegria dele não vai depender das circunstâncias. Ele está decidido a se alegrar, mesmo que falte tudo, mesmo que falte. Ei, irmãos, tem gente que está perdendo um tiquinho, e já está com os beiços no chão. No início da pandemia, já prevendo situações de dificuldades financeiras, a gente procurou os nossos fornecedores, os fornecedores da igreja, como proprietários de imóveis que a igreja aluga, e disse para eles: olha, diante da pandemia, nós vamos ficar impedidos das nossas reuniões normais, e nós vamos ter dificuldades. Então nós solicitamos compreensão, nós nos dispomos a fazer um esforço e pagar uma boa parte, e vocês fazem um esforço e nos dão um desconto de uma boa parte. Proposta de os dois perder. 90% aceitou. 90% entendeu que é o tempo em que cada um tem que ser misericordioso, cada um tem que ceder um pouquinho. Mas teve um que disse: eu não aceito 1 centavo sequer, eu não aceito. O que aconteceu? Deixamos o imóvel, e agora já está há 2, 3 meses fechado, e eu não sei ainda quanto tempo vai ficar, mas vai ficar muito mais caro para a pessoa do que ter dado descontinho, porque tem gente que não aceita nunca perder. É aquelas crianças mimadas, que quando perde um pouquinho, fica beiçudo, já não quer mais vir na igreja, já não quer mais dar paz do Senhor para ninguém, porque está chovendo, está perdendo, está em dificuldade. Mas bendito seja o nome do Senhor por aquelas pessoas que decidem, elas decidem: eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Eu posso até estar um pouquinho abatido, eu posso até estar um pouquinho tristinho, mas eu decido ser feliz, eu decido ser feliz, independente das circunstâncias, eu decido ser feliz. Tem mais alguém que decide? Tem mais alguém? Deixa eu ver. Dá glória a Deus aí, dá glória a Deus na sua casa, se você decide ser feliz. Agora é muito mais fácil se fazer de vítima. É muito mais fácil ficar se queixando pelos cantinhos, murmurando, tristinho. Dá muito mais ibope ficar pelos cantinhos, tristinho. Ai, não está fácil. É muito mais fácil, mas Deus não nos convidou para fazer o mais fácil, Ele nos convidou para fazer o melhor.
Decida obedecer a Deus, independente das circunstâncias. Se você pode, diga graças a Deus. Número 3. Você lembra do número 1? A alegria é uma ordem. Nós temos que ser alegres porque é mandamento. Número 2. Devemos ser alegres independente das circunstâncias. Número 3. Temos que entender que a alegria divina só tem uma fonte. A alegria divina só tem uma fonte. Filipenses 4:4, que Paulo disse: alegrai-vos no casamento, alegrai-vos no nascimento da filha, alegrai-vos na formatura do filho, alegrai-vos na abertura da empresa, alegrai-vos porque o dinheiro está multiplicando. É isso que está escrito? Não, ele disse alegrai-vos no Senhor. Eu e você precisamos entender que a nossa alegria, a alegria divina, ela só tem uma fonte. Só tem uma fonte. Aleluia. E essa fonte é o Trino Deus. Diga depois de mim: a alegria de Cristo tem personalidade registrada. A alegria de Cristo tem personalidade registrada. Ei, a alegria é uma pessoa. Alegria não é uma coisa. Alegria é uma pessoa. A pessoa divina, a pessoa do Pai, a pessoa divina do Filho, a pessoa divina do Espírito Santo. O nosso Trino Deus. É ali que a gente tem que buscar a nossa alegria. Aleluia, aleluia. A nossa alegria não pode estar nos pecadores. Se a tua alegria depende do teu marido, da tua esposa, e se ele te trair? Marido e esposa trai? Trai ou não trai? Trai. O que tem de gente nesse mundo sofrido, sabe por quê? Minha esposa me traiu. Meu marido me traiu. Isso dói. Traz tristeza. Agora, se você colocou toda a sua alegria na esposa, no marido, você pode ficar frustrado. Se você colocar toda a sua esperança nos filhos, filhos podem morrer. Sim ou não? Só morre com 90 anos? Ou morre criança de colo? Vai e faz uma visitinha no Hospital do Câncer, em Porto Alegre. Todo dia estão lá criancinhas morrendo. Filhos morrem, podem morrer. Filhos podem se desviar e virar um chapéu velho. Virar o que é aquilo? Sim ou não? Pergunte para Eichla. Pergunte para os pais do JA. Você vai colocar a sua esperança em pessoas, em pecadores? Você vai colocar a sua esperança em bens, porque eles estão se multiplicando, porque eles estão aumentando? Deus manda um vento e você dorme rico e amanhece pobre. O mundo está cheio de histórias assim, irmãos. Esses ganhadores de loteria têm livros sobre isso. As pessoas ganham fortunas. Dali um tempo você vai encontrar um milionário, está fazendo o que fazia antes de ganhar. Às vezes até pior, às vezes até com dívida. Você vai colocar o seu coração, a sua esperança, as suas motivações nas coisas? Faça isso. E prepare-se para a frustração, para a decepção. Agora você quer ser feliz. Durante toda a sua caminhada com Jesus, coloque a sua esperança nele.
Nele, Ele não trai, Ele não se desvia, Ele não muda, Ele não fica em crise. Não! Ele é o Deus Emanuel, o Deus Todo-Poderoso. O que é que essas coisas que eu citei são? São cisternas rotas. Você lembra de Jeremias 2,13? O meu povo me fez duas maldades. Uma, me abandonou. Outra, cavou cisternas rotas, que se encheram de água suja. Cisternas rompidas, cisternas quebradas, cisternas de água suja. Mas glorificado seja o nome do Senhor pelas pessoas que escolhem o Senhor e escolhem beber água da fonte eterna da alegria. A fonte eterna. Vamos ler Salmos 16, verso 11. Salmos 16, verso 11. André, ou desliga o ar ou eu tiro o casaco. Do jeito que está, vai dar zebra. Glória a Deus. Salmos 16, verso 11. Por falar em casaco, deixa eu contar para vocês. Esse casaco eu ganhei da igreja de dia do pastor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. É um presente. A diretoria se reuniu e disse, não, a gente tem que dar um presente para o pastor Paulo. Aí vieram falar comigo, pastor, o que o senhor quer? Vem o frio aí, né? Aleluia, está aí, que venha o frio, esse negócio é quente, irmão. Aqui por dentro, aqui tem um negócio fervendo aqui. Glória a Deus. Claro que o azinho está ajudando na paleta aqui também. Voltamos para a palavra. Salmos 16, verso 11. Salmos 16, verso 11. Olha só, preste atenção no texto. Enquanto você presta atenção no texto, eu olho para a tua cara se tu ficou feliz porque eu ganhei um presente ou ficou com inveja. Nem todo mundo dá glória a Deus quando o outro fica alegre, não. A gente é especialista, irmãos, em chorar com os que choram. Morreu um, você olha lá no grupo, lá nos grupos, aquelas caras com todas aquelas lágrimas que chega a virar uma cachoeira. Você já viu aquele emoji? É uma cara que parece uma cachoeira. Por quê? Porque morreu um, porque um está na UTI, porque um está no hospital. Você conta uma coisa boa, de vez em quando aparece um dedinho. De vez em quando aparecem umas mãozinhas assim. Estou falando bobagem? É nós na fita. É nós na fita, certo? Então se eu tivesse contado uma desgraceira aqui, não ia faltar gente no fim do culto, pastor, vou orar por ti. Como eu contei uma benção. Ok, vamos voltar para o texto? Preste atenção no texto. Você está olhando para o texto? Não estou olhando mais para ti, estou olhando para o texto agora. Salmos 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença. O que tem? Na tua presença, a abundância de alegria. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quer ser feliz? Eu estou falando de ser feliz. Eu não estou convidando você para um momento de alegria. Momento de alegria, carreira de cocaína dá. Fumar um baseado dá. Tomar umas 6 cervejas também dá. Passar uma noite no motel se prostituindo também dá alegria. Viu? Mas é a alegria do pecado. É a alegria do mundo. É a alegria que passa, que leva à derrota, que leva ao fracasso. Agora, se você quer a verdadeira alegria, que é permanente, então você precisa, sabe do quê? Se encher da presença dEle. Aleluia, entenda que a fonte da alegria divina está em
Deus, está em Deus, está em Deus, aleluia, e não é pouca alegria, não é pouca alegria. Ei, irmãos, eu entendo que às vezes a gente fica triste, eu entendo que às vezes a gente fica triste, até citei lá atrás a tristeza segundo Deus, mas ei, deixa eu dizer uma coisinha para vocês, tem crentes que estão sempre tristes. Sabe o que essas pessoas estão denunciando? Que elas não andam na presença do Todo-Poderoso. Então Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser maduro. Porque quem anda na presença de Deus, anda em alegria. Anda em alegria, anda com ânimo, com ânimo, com ânimo, com ânimo. Por quê? Porque a presença do Senhor traz abundância de alegria, sim ou não? Romanos 14, 17, vamos começar a terminar. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Eu poderia citar de cor, né? Eu amo esse texto, vocês sabem. Romanos 14, 17. O que o reino de Deus não é? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Alegria de quem? Então a minha alegria tem que ser a de quem? A minha alegria tem que ser a de quem? Alegria divina, alegria do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é gozo. O fruto do Espírito é júbilo. Os frutos do Espírito é celebração. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu pergunto para vocês, para encerrar. Em meio à pandemia, dá para ser feliz? Em meio ao auge da pandemia, dá para ser feliz? A resposta é sim. É só estar em Cristo, porque nele está a nossa alegria. E se Ele está em nós, se Ele é o nosso melhor amigo, se Ele é o nosso melhor amigo, por favor, Filipenses. Eu já vou pedir para vocês levantar, só mais um pouquinho, tenham paciência. Filipenses capítulo 1, verso 4. Filipenses 1 e 4. Esse aqui eu não sabia citar de cor. Os que eu souber citar de cor eu vou citar, o que eu não souber eu vou pedir para nós ler. Filipenses 1 e 4. Paulo está dizendo à igreja de Filipe. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, versículo 3, versículo 4, fazendo sempre, de que jeito? Fazendo sempre, com alegria, orações por vós em todas as minhas súplicas. Ei, quem está cheio de Jesus, escuta isso, chorão. Escuta isso, chorona. Porque tem gente que eu nunca vejo orar sorrindo. Caramba. Tem gente que só ora chorando. Tu não vai orar uma vez rindo? Porque não é pecado. Tem gente, vamos orar, já faz cara de... já se transfigura. E tem uns mais infelizes que além de se transfigurar ainda muda a voz. E tem uns que além de se transfigurar e mudar a voz, ainda vão num vocabulário amantíssimo Deus. E aí começa a chorar. Ô pastor, o senhor é contra chorar na oração? Não. Eu sou contra nunca rir. Caramba, tem gente aqui que eu nunca vi sorrindo na oração. Claro que tem uns que eu nunca vi nem chorando, porque tem uns que eu nunca vi nem orando. Faz a obra, Jesus. Mas tem gente aqui que ora, graças a Deus.
Tem gente que é parceiro de oração. Mas deixa eu dar uma ligadinha para você que está em casa. Quando você vai orar, você dá umas risadinhas? Dá umas risadas? Você se alegra? Ou só choro, só choro, só choro, só choro, choro? E sabe o que o choro chama? Choro chama lamúria. Choro chama lamento. Choro chama iai ai, ui ui ui. Experimenta se alegrar na oração. Sabe o que a alegria chama? Gratidão. Alegria chama regozijo na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. O povo alegre é o povo judeu. Mas eles oram, irmãos. E aí sabe o que eles fazem? Eles dançam, eles batem palma. É uma festa. E ver a adoração que eles fazem a Jeová, não é nem ao Cristo da nova aliança. Que coisa, irmãos. Então, continue chorando na oração, mas pelo amor de Jesus Cristo da Bíblia, dá um sorrisinho também na oração, vai. Você já prestou atenção nisso? Caramba, dá vontade de até continuar pregando. Deixa eu sair daqui. Salmo 122:1, esse eu sei citar porque eu gosto de cantar ele. Ei, está na hora do culto. Está na hora do culto. Quem está cheio de Jesus? Quem está cheio de Jesus? Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Tem gente, irmãos, dando graças a Deus pela pandemia. Sabe por quê? Não preciso mais ir naquele saco. Que saco tem culto hoje? Que saco tem? Tem gente que só falta dar glória a Deus pela pandemia, porque desapareceu da igreja. E eu não estou falando de grupo de risco. Você não vai pensar que eu sou ignorante, que eu estou esquecendo que tem grupo de risco. Não, minha sogra, se ela pudesse estar aqui, ela fica por ali quando a gente está se arrumando. Será que não dá para mim? Não. Aí a próxima vez, mas será? Não. Ela quer vir, irmãos. Ela não aguenta mais, ela quer vir, ela quer estar na casa de Deus. Por quê? Porque ela é enjesusada. Então a Bíblia nos aconselha servir ao Senhor com alegria. Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,13 que é para a gente sofrer com alegria. A Bíblia diz em Romanos 15,13 que a gente deve esperar com alegria. A Bíblia diz no Salmo 118, pode ficar de pé porque eu vou citar de cor. A Bíblia diz no Salmo 118: este é o dia que o Senhor fez. Sabe para que o Senhor fez esse dia? Para a gente iniciar? Para a gente iniciar? Aleluia, aleluia. É por isso, irmãos, que não tem dia feio. Tem dia infeliz para os infelizes. Agora eu louvo a Deus porque tem dia alegre para quem é enjesusado. Para quem tem em Jesus, pode dar 0 grau, pode ter neblina, pode ter chuva, pode ter céu de brigadeiro, pode estar 30 graus, pode estar na praia, na serra, no monte, no vale, na cama do hospital, não importa, é o dia que o Senhor fez para se alegrar, é o dia que o Senhor fez para se alegrar, é o dia que o Senhor fez para se alegrar. Então coisa boa é acordar de manhã e se lembrar que o Senhor fez aquele dia para a gente se alegrar e decidir
que não vai ter nada nem ninguém que vai tirar a gente da presença de Deus, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Vamos cantar, Léo, vamos cantar. Mas por favor, quem está alegre, cante. Então é para cantar com alegria, tá bom? Depois eu vou orar, Vamos cantar com alegria. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Revela-me qual o segredo para ter tua amizade, ó Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és santo, tu és santo. Noé andou contigo, Abraão chamou de amigo, e Enoque o Senhor tomou para si. Algumas amizades me levam à inimizade com o Senhor. Mas na tua palavra diz que Cristo e o sacrifício me deram a esperança e agora sou. Aleluia. Amigo de Deus, amigo de um Pai de amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amigo do Espírito, amigo do grande eu sou. Amizades me levam à inimizade com o Senhor. Mas na tua palavra diz que Cristo e sacrifício me deram a esperança e agora sou. Deus, amigo de um Pai de amor, amigo do Espírito, amigo do grande eu sou, amigo de Deus, amigo de um Pai de amor, amigo do Espírito, amigo do grande eu sou. E Jesus é o meu amigo, reconciliou consigo. A mim ele te chama para ser amigo de Deus, amigo de um Pai de amor. Amigo do Espírito, amigo do grande eu sou. Amigo de
Bondoso Deus, amado Pai, eu quero te agradecer pelo poder que há na Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é justa, a Tua Palavra é verdadeira. A Tua Palavra enche a nossa alma de alegria. E eu quero te agradecer, Senhor, porque se nós obedecer a Tua Palavra, nós vamos estar tristes em alguns momentos, mas nós vamos ser felizes constantemente. Por isso, Pai, é essa experiência que nós queremos viver, a experiência da alegria constante, alegria que vem da obediência, alegria que vem da Tua presença e alegria que supera todas as circunstâncias. Pai, eu quero orar por esta pessoa em casa que está presa, Senhor, presa no seu passado, presa na sua angústia, presa na sua culpa, presa na falência financeira, na empresa que fechou, no salário que não chega. Essa pessoa que está presa com medo da doença ou está doente. Deus, quebra essas correntes que aprisionam as pessoas nas coisas, nos pecadores, na criatura, onde não há alegria. São cisternas rotas, são cisternas que não retêm água cristalina. Mas nós queremos te louvar, Pai, porque Tu enviaste Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a fonte da alegria. Como nós lemos no primeiro texto do culto, ele disse: não fiquem contentes, porque os demônios se sujeitam a vocês, porque as enfermidades vão embora, porque vocês são capazes de fazer coisas extraordinárias. Antes, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Pai, obrigado pela alegria que vem da salvação. Obrigado pela alegria que vem da salvação. Ser salvo é melhor do que tudo. Ser salvo é melhor do que todos. Por isso, Deus, a nossa alegria está fundamentada em Ti. E porque ela está fundamentada em Ti, eu posso declarar: sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Cante. Mais uma vez, sou feliz. Sou feliz com Jesus. Bem forte. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana bem abençoada. E que você seja feliz, mesmo quando estiver triste. Em nome de Jesus, está encerrado o nosso culto. Amém.